tem nas suas Bíblias, leamos o livro de Hebreus, em seu capítulo 4, versículo 12. Ninguém é proibido de dar glória. Como eu sempre digo, glória é combustível da igreja e sem combustível o carro para. Dando glória, igreja. Glória a Deus. Hebreus 4, versículo 12. Aleluia. Os que acharam, digam amém. Amém. Leiamos. Diz assim a Escritura: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Podeis assentar na igreja? Coisa linda, glória a Deus, glória a Deus. Vamos discernir, falar hoje a respeito do poder da palavra. Na verdade, isso é muito dito e redito e re-redito por vários e vários pregadores a respeito do poder da palavra. Porém, até há um bom tempo e já nos dias de hoje, o que nós percebemos é um começo de descrédito no poder da palavra. Até mesmo aqueles que vêm a este púlpito muitas vezes o pregam descrendo daquilo que estão pregando. Digo desde já que isso não é o meu caso. A palavra, ela tem poder de influenciar o ser humano. A capacidade de influência da palavra, ela é gigantesca. Por exemplo, convido você a um dia olhar a sua casa e ver cada item que você comprou, cada aparelho que você tem dentro da sua casa, cada calçado e cada marca de roupa, e eu tenho certeza do seguinte: alguma coisa que você comprou não foi porque você não quis, mas porque alguém ou alguma coisa incentivou você a ter aquilo ali. Aleluia, glória a Deus. Ora, o homem trabalha há anos e anos com uma coisa chamada propaganda. Escrita, rádio e televisão. Mas a base das três formas de propaganda é a palavra. Experimente pegar uma televisão e fique somente com a imagem. Tire o som. Você não vai entender absolutamente nada. Aquelas imagens não vão ter nenhum efeito ou influência sobre você. Porém, pegue as mesmas imagens e coloque alguém com um discurso bonito, de preferência com uma voz igual à minha, a palavra vai ter um certo impacto sobre você. Você é bombardeado 24 horas por dia por uma coisa chamada comercial. Então é natural que você compre as coisas. Diga, eu comprei porque eu quis. Você quis não. Você foi influenciado. Você foi incentivado pelo comercial, pela propaganda. A Bíblia até tenta usar esse sistema de influência. A Bíblia até tenta influenciar as pessoas por meio da palavra. Porém, perto da propaganda, a Bíblia ainda tem dificuldades. A propaganda, ela consegue arrematar muito mais pessoas. A Bíblia ainda um pouquinho consegue trazer para a palavra de Deus. Então, o poder da palavra está no poder de influenciar o ser humano,
Deus, ele influencia o ser humano. Só Deus? Não. Satanás também. Quando você escuta sussurros no seu ouvido que começam a te tirar do caminho que você estava percorrendo, não é mais Deus, é o outro que está começando a usar do mesmo mecanismo da palavra. Glória a Deus. Então, nós podemos dizer o seguinte, que a palavra, ela tanto tem o poder do bem, como ela tem o poder do mal. Tanto o bem como o mal utilizam-se do mesmo tipo de ferramenta de influência, que é a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Ora, vai lá no livro de Gênesis, no momento em que Eva é tentada, a serpente não vai lá com a maçã e come! Não a força. É o quê? Influência. Persuasão por meio da palavra. Na verdade, a gente vê a serpente fazendo com que Eva interprete a palavra de maneira errada. Mas olha, se você comer, você será como Deus. Então não vai acontecer nada com você. Só que ela se esquece, aliás, não foi avisada por Adão que se ela comesse daquele fruto, ambos morreriam. Então, tanto o bem quanto o mal vão usar da mesma ferramenta, que é a palavra. Vamos observar até onde vai esse poder. Pegue o livro de Gênesis 1. Eu não vou pedir para ler, mas vamos pegar aqui os versículos 3, 6 e 9. Os que acharam, digam amém? Bem, no versículo 3 está lá, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 6, depois disse Deus, há entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Versículo 9, e disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. Em algum momento você está vendo Deus fazer alguma coisa, Ele está mexendo? Não. Ele só está dizendo, falando. Então eu entendo com isso que a palavra, ela tem o poder de criar, de construir. Através da palavra, Deus construiu. Através da palavra, nós existimos. E tudo que nos cerca, a palavra, ela tem o poder de construção. O mundo foi criado através da palavra. Porém, também, ele faz o contrário. Vamos lá em Mateus 21, do 18 a 22. Já rapidamente falando, Jesus, nesse momento, ele vê uma figueira, e lá no seu versículo 19, quem achou, acompanha, ele diz, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a figueira secou. Então, ao mesmo tempo que esta palavra ela tem a capacidade de construção, ela também tem a capacidade de destruição. Aquilo que constrói também destrói. E como é um culto de família, cabe aqui parar uma pausa e perguntar o seguinte: qual é o tipo de palavra que você anda recebendo ou proferido na sua casa? Qual o tipo de palavra que você acompanha ou escreve ou lê dentro da sua casa? É uma palavra que constrói ou é uma palavra destruidora? É uma palavra que cria ou é uma palavra que mata? É bem importante que se pense isso, porque mesmo os mais
crentes em determinado momento, seja de ira, seja de ódio, seja de completo desespero, podem vir a proferir palavra que destrói. Pode vir proferir palavra que nada se aproveita. Pelo contrário, destrói. Quantos relacionamentos familiares você conhece que por causa de uma única palavra os parentes não querem se ver mais? Não querem mais olhar um para a cara do outro? Quantos relacionamentos conjugais você conhece que por causa de uma palavra mal colocada ou mal interpretada, esses acabaram? O marido foi para um lado, a esposa foi para o outro. Então, nós entendemos aí que a palavra, além de tudo, ela é algo extremamente perigoso. Porque ela pode construir, mas ela pode destruir. Ela pode unir, mas ela também pode separar. Então, Deus até pede que às vezes a gente se cale. Por quê? Porque a palavra tem poder. E uma palavra mal colocada, mal interpretada, ela faz um estrago pior que uma bala, pior que uma bomba. Então, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você diz, seja com seu cônjuge, com seus filhos, com seus parentes. Se às vezes você não tem nada de bom a dizer, fique quieto. Peça sabedoria e prudência a Deus, mas não ter uma palavra que vai ser mal colocada, mal interpretada. Não bastasse construir e destruir, a palavra também tem um outro poder muito legal. Ela tem o poder de curar. Vejamos Mateus 9, a partir do versículo 18. Em Mateus 9, é o momento em que Jesus está diante daquela multidão e o dirigente da sinagoga vai buscá-lo porque a filha está morrendo. É o caso da mulher de fluxo de sangue. Lá no versículo 18, acompanha aí. Olha, no 18 não. No versículo 21, a mulher diz: pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar seu manto, ficarei curada. Ela mesma proferiu para si uma palavra de cura. Ela mesma proferiu para si uma palavra que a livrou de uma enfermidade. Além de proferir a palavra, ela fez uma ação. Ou seja, ela mesma disse, se eu tocar a orla das vestes dele, eu serei curada. Imediatamente ela tocou e foi. O que eu quero dizer com isso? A palavra, além de ter o poder de transformação, ela tem o poder de ação. Uma vez que você a profere, você age, você faz alguma coisa. A palavra faz com que você se mova. A palavra faz com que você faça as coisas. E o pior, boas ou ruins. Daí também cuidado com as ações que você toma mediante a palavra. Se você pede orientação quanto ao que você fala, peça também orientação a como agir depois que você fala. Prudência a todo instante. A palavra do crente é prudência. Seja prudente. Se pudesse, você poderia colocar na porta de sair da sua casa assim, ó, sorria, você tem que ser prudente hoje. Porque uma vez que você sai ao mundo, o risco de você cometer imprudências, falando ou agindo, é muito grande. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Há um pastor que dizia o seguinte: se possível, acorde orando, tome café orando, escove os dentes orando, saia do trabalho orando e continue orando até a hora de dormir. E se der, durma orando. Mas mantenha-se prudente, mantenha-se sob o controle de Deus, para não cometer as imprudências. Se a palavra
tem o poder de curar, ela também tem o poder de adoecer. 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. Vamos lá, gente. Tô junto, hein? 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. Alguém poderia ler alto, por favor? Glória a Deus. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Esse foi o destino dado ao servo de Eliseu. Eliseu havia feito a cura de Naamã, e Naamã havia prometido um presente a Eliseu, mas Eliseu o recusou. Porém o servo ficou com um olho grande, e ele foi lá atrás de Eliseu e cobrou o presente. Quando foi atrás de Naamã e cobrou o presente. Quando Eliseu viu esse presente, disse que a lepra dele pega em você, como castigo. Então, a palavra ela tem tanto o poder de curar como de adoecer. Quantas vezes você deve ter desejado alguém que adoecesse? Quantas vezes você deve ter desejado alguém que tropicasse no chão? Meu Deus. E quantas vezes isso pode ter acontecido? Então, cuidado com o que você fala, porque tem força. Se a propaganda tem força, porque a palavra, imagine você que é um simples mortal, que não usa propaganda. O que você fala também tem força. Glória a Deus. A palavra também tem uma outra categoria. Ela é capaz de salvar. Vamos ver João 15, 3. João capítulo 15, versículo 3. Podem ler quem achou? Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, se você ouve a palavra de Deus, se você profere a palavra de Deus e vive dentro da palavra de Deus, você está salvo. Você está limpo. Você tem as suas vestes limpas e imaculadas perante Deus. Então, vimos aí que a palavra tem o poder de curar, adoecer, construir, destruir, principalmente salvar. Mas a palavra também tem o poder de mandar você para o inferno? Claro que tem. Se ela tem os seus antagônicos, ou seja, se ela constrói e destrói, se ela cura e adoece, é claro que se ela leva para o céu, ela também pode mandar para aquele outro canto. Então, muito cuidado, prudência com aquilo que você fala. Peça a Deus, cuidado com os seus pensamentos, porque antes de falar você pensa. Então tudo provém do seu pensamento. Aliás, diga-se de passagem, tudo que é construído ou foi construído, antes foi pensado. Aleluia. Nós vimos no livro de Gênesis, Deus apenas pensou na luz e disse, haja luz. Ele antes de dizer, ele já pensou. Então tudo o que se cria ou é criado, antes ele é pensado. Daí você deve ter consideração e respeito pela palavra. Não é somente a palavra escrita, é também a oração, a forma de comunicação com Deus. E aliás, é também um tema que Deus me incomodou para colocar aqui. Porque o orar é a forma que você tem de se comunicar com Deus. Porém, há muitos que não creem na capacidade que a oração tem de transformação e de criação. Se Deus, como é que eu vou demonstrar isso? Como eu posso demonstrar que a oração ela é tão poderosa e transformadora? E aí, Deus me fez parar no Japão. Eita glória. O que é que tu foi fazer no Japão, camarada? Eu explico. No Japão havia um médico chamado Masaru Emoto.
Esse homem nasceu em 1947 e veio a falecer agora em 2014. Ele era médico. E ele começou a verificar que algumas pessoas ficavam doentes, não por questão orgânica, mas por questão emocional. Que muitas doenças, muitas dorezinhas e febres e tal, era muito mais provocado pelo estado emocional e até espiritual do que mesmo orgânico. E ele percebeu que essas pessoas reclamavam do que era dito a elas. Espera aí, o cara escuta uma coisa, então aquilo se transforma numa doença. O cara ouve aqui, ouve ali, ouve acolá, isso vira uma enfermidade. Isso quer dizer que a palavra tem influência sobre a saúde. Mas como que eu vou provar isso? O doutor Emoto fez o seguinte: ele pegou água, ele colheu água de vários rios do Japão, limpos, claro. E ele fazia o seguinte: ele primeiro fazia uma experiência com palavras, com esses recipientes, e depois ele os congelava. Depois de um tempo congelado, ele retirava um pedaço desse gelo e fotografava com o microscópio. Por quê? O gelo, como a gente conhece, o tubinho de gelo para refresco, refrigerante, coisa e tal, ele é formado por cristais. A molécula do gelo, a molécula da água, quando congela, ela se junta e forma os cristalzinhos. E aí, o doutor Emoto fez o seguinte: vamos ver como é que essas moléculas se comportam mediante o seguinte. Um grupo de recipientes d'água, eu vou falar palavras boas. E um grupo de recipientes d'água, eu vou falar palavras ruins. E ele fez essa experiência. Primeiramente, ele proferiu palavras boas com um determinado grupo. Ele pediu um assistente que proferisse sobre um recipiente d'água palavras sobre amor. Amor ao próximo, amor às pessoas, solidariedade, etc. e tal. E ele congelou essa água. Do gelo ele fotografou. O cristal que saiu foi este aqui. Olha que beleza. Detalhe, o cristal de gelo não fica desse jeito. Isso é a água influenciada por palavras de amor. Está bonito, né, gente? Muito belo. Não bastasse isso, ele fez o contrário. Ele pegou um recipiente e proferiu palavras de ódio, de raiva. Em determinados momentos, ele pegou o assistente dele, encheu tanto o saco, que o assistente, não podendo matar ele, olhava para a garrafa d'água e dizia: eu vou te matar, eu vou acabar contigo. E ele congelou também essa água, retirou e fotografou. Não saiu bem o cristal, saiu isso aqui. Olha aí. Alguém reconhece isso? Completamente deformado, não tem cristal nenhum aqui. A água está completamente bagunçada. As moléculas ficaram confusas, bagunçadas. Isso por uma água que foi influenciada por ódio. Muito bem. Aí o doutor Emoto pegou palavras de gratidão. Obrigado. Muito obrigado. Ele ficou um dia inteiro falando isso com a garrafa de água. E a congelou também. O cristal do agradecimento na água foi esse aqui. Esse é o cristal do agradecimento. Uma água a quem o rapaz disse obrigado, obrigado, deu isso aqui. Aí ele disse: vamos mais fundo nisso. Ele pegou um recipiente d'água e expôs esse recipiente a uma gravação. Música funk, não. Ele pegou um discurso do ditador Adolf Hitler
Hitler, que deixou a água exposta a esse discurso. Congelou a água, pôs no microscópio. Segundo o relato que saiu, foi um susto. Olha isso. O homem que mais odiou a humanidade, o discurso dele fez isto com a água. Não tem forma, não tem nada totalmente deformado. A água está deformada pelo discurso do Hitler. Olha isso. E detalhe, o cara já está morto. Mas significa que o ódio dele ainda tem poder de influência. Tá bom. Mas o que isso quer dizer? O poder de oração. Essa eu deixei para o final. O doutor Emoto fez uma experiência. Ele fotografou a água antes e depois de uma oração. Antes da oração, a água estava assim. Assim. Vai preparando o seu glória aí, viu? Olha a oração. Antes da oração, a água estava desse jeito. Não tem forma, não tem nada. Completamente alterada, certo? Muito bem, ele pegou lá o camarada foi orando, ficou acho que de 2 a 4 horas orando sobre aquele recipiente. Congelou, tirou um pedaço de gelo, fotografou. Depois da oração, saiu isso aqui. E depois dizem que a oração não tem poder. E depois dizem que a oração não transforma. E depois dizem que a oração não altera. O que é isso aqui? Aleluia! A água estava de um jeito, depois da oração ficou assim. Glória a Deus! O que eu quero dizer com isso? Tem um outro cristal aqui também, depois da oração. Ele não criou apenas um, ele formou 2 tipos de cristais d'água. Olha aqui, ó. Glória a Deus! Olha aqui, ó. 2 tipos de cristal. 2. 2. E ainda dizem que a oração não faz efeito, é palavra jogada ao vento. O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? E aí, tem gente que ainda diz: oração é besteira, oração é palavra jogada ao vento, oração é bobagem, nada faz. O que é isso? Meu Deus, é desse jeito. Se foi capaz de transformar a água que ele fotografou, imagina o que faz com a sua enfermidade. Situação da sua vida. Aleluia. Imagine a capacidade transformadora que a oração tem. Isso está sendo esquecido, irmã Cristina. É verdade. Quantas rodas de oração a senhora conhece de alguma igreja? É um ou outro fazendo. Praticamente não tem mais oração. A oração é somente aqui no momento. Terminou aqui, vai todo mundo para casa. Poucos são os que oram. É verdade. A pergunta: você anda orando? Glória a Deus. Você anda fazendo oração? Meu Deus. Orando pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu relacionamento. Enfim, você anda orando por você mesmo? É uma boa pergunta que você deve fazer assim. Foi dessa forma que Deus me fez falar, através de água. Lembrando o seguinte: 70% do seu corpo é formado d'água. Se esta água se transforma, imagina a água do teu corpo quando é orando. Aí veja bem, foi palavra. Ele não fez a besteira, não. Ele primeiro leu e depois orou. Então, isso aqui não é um livro qualquer, é um livro de poder.
Respeite-o e use-o de maneira correta, nunca incorreta. Aplique a palavra dele de maneira correta, não incorreta. E ainda que as palavras sejam duras, às vezes, entenda que elas têm poder. Entenda que elas podem te construir, mas elas também podem te destruir. Eu peço aos que estão com família que agora fiquem de pé, e aqueles que estão sozinhos procurem alguém. Nós vamos fazer oração agora. A você que está com seu familiar, segure na mão dele. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei por que você está passando, eu também não sei se você tem orado ou deixado de orar, eu não sei como está a oração na sua vida, mas nesse momento eu convido você a orar. Passamos a oração para os nossos familiares e aqueles que não têm familiares. Orem por quem está junto. Só um instantinho. Oi. Tá na Bíblia. Na Bíblia.